Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou trazendo aqui um estudo bíblico acerca do dilúvio. Será que o dilúvio foi total ou parcial? Algumas escolas teológicas, muito poucas, acreditam que o dilúvio ele foi parcial, não foi na terra toda. Mas há um consenso na maioria das escolas teológicas em enfatizar, por causa dos textos bíblicos que nós temos como referência e vamos referenciá-los aqui neste vídeo, que de fato o dilúvio ele foi total. E você? O que você acha? Foi total ou parcial? Venha comigo nesta grande viagem nas Escrituras Sagradas. O relato do dilúvio é um dos episódios mais marcantes de toda a Escritura. Ela desperta curiosidades, debates e reflexões profundas sobre o caráter de Deus, a condição humana e a própria história da Terra. Quando abrimos Gênesis no capítulo 6, versículo 9, não encontramos apenas uma narrativa antiga, mas um registro carregado de significado espiritual, teológico e até científico. A pergunta que muitos fazem: o dilúvio foi total ou parcial? Não é apenas técnica. Ela toca diretamente na forma como entendemos a Bíblia e a sua relação com o mundo real. Ao longo dos séculos, estudiosos, arqueólogos e geólogos e teólogos têm investigado esse evento extraordinário. Alguns defendem que o dilúvio cobriu toda a terra, como o texto parece indicar, os textos bíblicos parecem indicar. Outros sugerem que ele foi regional, mas devastador o suficiente para marcar profundamente a memória da humanidade. Em ambos os casos, o que se destaca é a seriedade do juízo divino e a grandeza da graça revelada na preservação de Noé e de sua família. Então, esse estudo ele foi preparado para nos conduzir a uma análise sólida, equilibrada e fundamentada na palavra, unindo argumentos bíblicos e científicos. Não buscamos apenas responder se o dilúvio foi global ou local, mas compreender o que Deus quis comunicar através desse acontecimento. A Escritura não é um livro de mitos, é a revelação de Deus vivo que age na história e transforma vidas. Então, meu querido, prepare-se para mergulhar em um conteúdo profundo e organizado e enriquecedor. Que esse estudo fortaleça sua fé, amplie a sua compreensão e desperte você a um senso renovado da grandeza do nosso Criador. Quando a gente olha para o Gênesis capítulo 6 e 9, vemos que o relato do dilúvio não é apenas uma história antiga. Ela é um registro de um juízo real de Deus sobre a humanidade. Eu costumo explicar assim: Deus viu a corrupção generalizada da humanidade, no capítulo 6, versículos 5 e 7, e decidiu intervir. Então ele orienta Noé a construir uma arca para preservar sua família e os animais. O próprio texto deixa claro que o propósito do dilúvio era reiniciar a humanidade a partir de Noé, o que já nos mostra que não se tratava de um evento pequeno. Então, Deus estaria meio que resetando o planeta Terra, mas preservando, demonstrando aí uma pré-graça sobre a vida e a família de Noé. Diz a palavra de Deus que Noé achou graça aos olhos de Deus e Deus o chamou para essa grande missão. Outro detalhe importante que sempre menciono é a duração do dilúvio.
Ela não durou alguns dias ou semanas, mas ela durou cerca de um ano inteiro. Quando nós lemos ali Gênesis capítulo 7, versículo 11, 8 e 14, você vai ver que uma enchente local não teria esse comportamento. Esse tempo prolongado mostra que houve um processo de inundação e depois de recuo das águas que ultrapassa qualquer fenômeno natural comum. Por isso o dilúvio se destaca como um marco singular. E para fechar esse ponto, Deus faz uma aliança com Noé e promete nunca mais destruir toda a carne com um dilúvio, né? Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Agora pense comigo, se o dilúvio tivesse sido apenas local, essa promessa seria quebrada várias vezes, porque enchentes regionais continuam acontecendo até hoje. Isso nos leva a entender que o dilúvio descrito na Bíblia foi realmente global. Quando a gente conversa sobre o dilúvio, uma pergunta sempre aparece. Pastor, será que a linguagem da Bíblia aqui é literal ou figurada? E eu sempre digo, vamos olhar o contexto. Em alguns textos bíblicos, expressões como toda a terra podem significar toda a região conhecida, mas no caso do dilúvio, o próximo texto insiste em uma destruição total, que se encontra ali em Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 23. Isso mostra que o autor queria realmente transmitir a ideia de algo abrangente. Outro ponto, meu amigo, que eu gosto de destacar é que Gênesis não está escrito como poesia ou metáfora. É a narrativa histórica. Isso significa que o autor está descrevendo fatos, não símbolos. E quando a gente vê as genealogias antes e depois do dilúvio, né, capítulo 5, versículo e capítulo 10 também, fica bem claro que o texto quer mostrar continuidade histórica. E tem mais, Jesus e Pedro falam do dilúvio como um evento real, não como uma parábola. É a referência de Mateus capítulo 24, 37 ao 39 e da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando o próprio Cristo usa o dilúvio como referência para o juízo futuro. Isso reforça que ele teria o evento como literal, ou seja, Jesus não iria falar do dilúvio como se fosse algo simbólico. A forma como ele propõe ali no texto e como Pedro também depois reverbera, nos dá a entender que houve um dilúvio total. Por isso, quando lemos a expressão como todos, toda, debaixo do céu, não parece que Deus está usando uma hipérbole. A intenção é comunicar totalmente, e é assim que eu explico quando alguém me pergunta sobre isso. Quando converso com pessoas sobre ciência e Bíblia, muitos me perguntam, pastor, existe alguma evidência científica que apoie um dilúvio? E eu sempre respondo, existe sim indícios interessantes. Por exemplo, fósseis marinhos encontrados em montanhas, isso sugere que, em algum momento, grandes volumes de água cobriram regiões elevadas, né? Outro ponto que sempre menciono são as megasequências sedimentares que cobrem continentes inteiros. A ciência tradicional, ela interpreta isso como um processo lento, mas pesquisadores, criacionistas, veem ali sinais de deposição rápida, algo compatível com um evento catastrófico, como o dilúvio. E não é só na geologia, mas culturas antigas têm relatos de grandes enchentes, sumérios, babilônios, gregos, chineses e até povos indígenas.
Isso mostra que o evento extraordinário marcou a memória da humanidade. E para fechar, gosto de lembrar do caso do Monte Santa Helena. Depois da erupção, tornou-se um cânion enorme em poucos dias. Isso prova que grandes transformações geológicas podem acontecer rapidamente. Isso abre espaço para entendermos o dilúvio de uma forma mais plausível. Quando alguém me pergunta por que acredito que o dilúvio foi global, eu costumo apresentar alguns pontos simples. O primeiro é a própria arca. Se fosse um dilúvio local, Deus poderia simplesmente mandar Noé mudar de região, construir uma arca gigantesca. Neste contexto, não faria nenhum sentido, você não acha? Outro ponto é a profundidade das águas. A Bíblia diz que as águas cobriam os montes em mais de 15 côvados. Está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 20. Uma enchente local não cobre montanhas. Isso aponta para algo muito maior. Também explico que o texto diz que toda a carne morreu. Em uma enchente regional, pessoas e animais poderiam fugir para áreas mais altas, mas o texto deixa claro que não havia para onde correr. E por fim, lembro da promessa de Deus. Ele disse que nunca mais enviaria um dilúvio como aquele. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Se fosse apenas local, essa promessa seria quebrada várias vezes, porque enchentes regionais continuam acontecendo. Isso reforça a ideia de um evento único e global. Agora, quando converso com pessoas que defendem um dilúvio local, eu explico que essa visão existe e tem seus argumentos. Alguns dizem que toda a terra poderia significar toda a terra habitada, já que a humanidade estaria concentrada no Oriente Médio. Outros afirmam que a arca ainda seria necessária para preservar espécies específicas daquela região. Essa visão tenta harmonizar o texto bíblico com a geologia moderna, que não aceita um dilúvio global recente. Há também quem interprete montes como colinas locais, o que diminuiria a necessidade de uma inundação global. Mas essas interpretações são contestadas por especialistas em hebraico. E por fim, alguns dizem que a linguagem pode ser hiperbólica, mas como eu sempre explico, essa leitura enfrenta dificuldades porque o texto repete várias vezes a ideia de totalidade. Quando eu ensino sobre o dilúvio, faço questão de lembrar que o mais importante não é o tamanho da inundação, mas o que Deus está revelando. O dilúvio mostra a santidade de Deus. Ele viu a corrupção humana e decidiu agir. Gênesis capítulo 6. O juízo não foi injusto, foi uma resposta ao pecado que o próprio homem estava cometendo. Mas também nós podemos ver no dilúvio a graça de Deus sendo manifesta ali, porque vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus preservou uma família para um novo recomeço. A arca é um símbolo lindo da salvação, assim como Cristo é a nossa arca hoje. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e colocou o arco-íris como sinal. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 12 ao 17. Isso mostra que Deus não é apenas juiz, ele também é misericordioso e fiel, meu irmão. E Jesus usa o dilúvio como um alerta para os últimos dias. Mateus capítulo 24, 37 ao 39. Assim como as pessoas ignoraram o aviso no tempo de Noé, muitos ignoram hoje. O dilúvio nos chama à vigilância e ao arrependimento.
Quando alguém me pergunta, pastor, afinal, o dilúvio foi total ou parcial? Eu respondo com sinceridade. A leitura mais natural da Bíblia aponta para um dilúvio global. A linguagem, a teologia e até as referências de Jesus e Pedro reforçam isso. Mas também reconheço que algumas pessoas tentam harmonizar o texto com a ciência moderna e defendem um dilúvio local. Essa visão existe, mas enfrenta dificuldades com o próprio texto bíblico. Mas sabe o que eu penso? O mais importante, porém, não é o tamanho da inundação, mas a mensagem que ela carrega. O dilúvio nos lembra que Deus julga o pecado, mas também oferece salvação. A arca aponta para Cristo e o arco-íris aponta para a aliança. E eu sempre termino dizendo: o mesmo Deus que julgou o mundo com águas, julgará novamente, desta vez com fogo, lá registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. A grande pergunta é: estamos dentro da arca? E aí, meu irmão? Você está dentro da arca, que é Jesus, ou você está fora da arca? Porque estar dentro da arca significa salvação, bonança, né? Bênção. Estar fora da arca é um problema muito sério. Enfim, para a nossa conclusão, quando a gente chega ao final deste assunto, desse estudo, desse bate-papo, seja lá como você quiser aceitar, fica muito claro que o dilúvio não é apenas uma história antiga. Ele revela quem Deus é. Eu sempre digo, o dilúvio mostra um Deus que julga com justiça, mas que também salva com graça. Não é só sobre águas cobrindo a terra, é sobre um Deus que cobre o pecador arrependido com misericórdia. Quando analisamos o texto bíblico com atenção, o que nós vamos perceber é que ele aponta totalmente para um dilúvio de proporção global. A linguagem, a teologia e até a forma como Jesus e Pedro falaram sobre o evento reforçam isso. E mesmo quando olhamos para a ciência, vemos indícios de que a Terra passou por um evento catastrófico enorme. Isso mostra que a fé e a ciência não precisam brigar. Elas podem dialogar e nos ajudar a enxergar mais longe, além do nosso alcance. Mas, no fim das contas, o mais importante não é decidir se o dilúvio foi total ou parcial. O ponto central é entender o propósito de Deus. E ele não destruiu por capricho. Ele agiu por causa da corrupção extrema da humanidade. E mesmo assim, preservou uma família para recomeçar. A arca aponta para Cristo, nosso refúgio seguro. O arco-íris aponta para a aliança, a fidelidade de Deus que atravessa gerações. Então, querido, eu oro para que esse estudo, esse bate-papo, essa conversa fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e desperte em você o desejo de viver como Noé, alguém íntegro, obediente e sensível à voz de Deus, assim como o dilúvio marcou a história, que esta compreensão marque também a sua caminhada com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. A doce paz!